Bom, pessoal, primeiramente, obrigada pela presença. O nosso objetivo hoje é trocar informações, então a gente vai começar a apresentação trazendo um pouco dessa questão da nossa experiência. A gente fala sempre, eu e a Wanda, a gente traz muito essa questão, não é de trazer verdade absoluta, e sim da gente trazer nossa vivência, lições aprendidas, o que a gente pode fazer para fazer com que o trabalhar preservar essa questão quando a gente fala da diversidade e principalmente qual que é o foco, não é só a questão de trazer pessoas, a questão de pessoas diversas, é o que a gente faz dentro da empresa. Então, apresentando, eu sou a Patrícia, sou da área de pessoas e cultura da Lambda 3. Temos a Wanda também. Eu sou a Wanda, eu trabalho no time de marketing da Lambda. Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho, tô com uma blusa preta, com os dizeres, não sei se está pegando na câmera, mas respeitamos diversidade, né, da Lambda, uma camisa de diversidade da Lambda, respeitar é inteligente. E aí a gente vai começar a falar exatamente como que a Paty trouxe, né, sobre a perspectiva, quando a gente olha para a diversidade, quais as ações efetivas a gente, então, como organização, a gente consegue trazer para fomentar a diversidade com um olhar de inclusão e de pertencimento a todas as pessoas. Até só eu acabei não fazendo autodescrição, então claro, pode voltar. Desculpa, esqueci. Não tem problema. Sou mulher branca, tô de cabelo amarrado, óculos, minha blusa listrada, tem 4 atrás de mim e uma poltrona. Pontualmente pode parecer uma cachorra, como a Wanda já apareceu, então só para ninguém se assustar. E estão nossos contatos também, que a gente mais gosta de conhecer pessoas e ter interações, então fiquem muito à vontade de ter interação conosco, tá bom? Com certeza. Eu estou um pouquinho nervosa, é minha primeira palestra para o TDC, então a gente vai começar a conversar aqui num bate-papo. Não existe verdade, não existe uma receita fechada, amarrada. A gente está trazendo apenas o que a gente vem colocando no nosso dia a dia. E é isso, e vamos conversar, vamos trocar figurinhas. A gente adora conhecer pessoas. E a gente traz bastante essa questão, né, Wanda, que a gente não vai só com a base no achismo, a gente vai com a base de buscar essa referência. Então, tanto eu quanto a Wanda, a gente trouxe essa questão do livro, inclusive, que é trazer essa referência da Stephanie Johnson para ter essa parte de comunicação, mas muito sempre muito de ter o olhar no respeito e no cuidado com as pessoas de forma genuína. Muitas vezes as pessoas olham essa questão da diversidade, que você tem que fazer algo mirabolante para isso. E, na verdade, é a questão da gente enxergar o outro, a gente conseguir ter essa conexão com o outro que faz essa prática acontecer, né? Quer trazer, Wanda, essa questão dos conceitos, por favor? Sim. A gente fala bastante sobre a questão de diversidade e inclusão, sobretudo não apenas para fomentar ou fazer uma divulgação de diversidade aleatória ou porque é um assunto que está no momento, mas olhando para todas as pessoas no sentido de pertencimento, né? Então, a gente até trouxe um recorte do livro do Inclusifique, em que a Stephanie Johnson ela fala justamente sobre isso, né? Um dos os impulsos mais básicos do ser humano é o desejo de se sentir único e de pertencer. Então, ele como uma pessoa, indivíduo, e ele também no sentido do coletivo, né? Como se fazer pertencer àquele espaço em que a pessoa habita, né? Em que ela está ali no coletivo, na comunidade. Então, a gente fala muito sobre a questão da diversidade, que ela está ligada a oferecer as oportunidades para todos os perfis, mas também na questão da inclusão e do pertencimento dessas pessoas. Então, garantir que elas tenham os mesmos acessos, oportunidades, desenvolvimento, a interação entre elas, para que ela se torne genuína, né? Para que seja de verdade. Quer falar, Paty? Sim, a gente vai dividindo, mas essa questão do porquê que a gente está falando disso. Muitas vezes pode ter essa impressão que é algo que acontece lá longe. E não, faz parte da nossa sociedade, de onde a gente está inserido.
é muito natural a gente ouvir falar que as empresas que nós estamos, ela é um microcosmo da sociedade. Tudo que acontece dentro de uma empresa é uma reprodução muito do que está acontecendo na sociedade como um todo. Então, isso é extremamente importante, a gente ter esse cuidado de dividir com as pessoas o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente trouxe fatos, não são coisas que aconteceram, e até dividindo. A Wanda está no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Recife, e a gente está falando de diferentes realidades que é importante que a gente consiga falar da sociedade como um todo. Então, por exemplo, a questão profissionais negros são minoria em cargos de média e autogestão. Mostra o levantamento que tem, que é de 2020. Ou xenofobia, zombaram meu sotaque e perguntaram se na minha terra tinha internet. Algo de 2021. Necessidade de trabalhar é o principal motivo para abandonar a escola. 4 em cada 10 jovens precisam deixar as salas de aula. No ano passado, isso. Menos de 10% dos profissionais com deficiência ocupam cargos de liderança, quando a gente fala da questão do capacitismo e o quanto que muitas vezes é visto essa questão da deficiência como um limitador das atuações que a pessoa pode ter. E a questão, enquanto as estatísticas, estudos e políticas públicas voltadas para mulheres negras ignorarem a importância da tecnologia, as mulheres negras vão estar à margem de decisões cada vez mais centrais da sociedade. Se as mulheres negras não estiverem nesse processo, se não existirem ações para que elas estejam nesse processo, vamos perder totalmente o nosso poder de integração no mundo. São coletâneas que a Wanda até trouxe de puxar isso como de fatos, coisas que fazem parte da nossa rotina e que a gente precisa falar a respeito. A gente tem a opção de fazer, posso achar que não é comigo, ou olhar e ver qual o impacto disso e o que eu posso agir para fazer a diferença, né? Principalmente como organização, né, Paty? Então, a gente, como pessoas que atuam dentro da Lambda 3, dentro das nossas áreas, o que a gente pode promover, então, para um debate aberto e um debate legítimo, olhando para a nossa sociedade, e ver como que a gente consegue, então, diminuir as desigualdades, diminuir o preconceito. Então, quais são as ações, então, que a gente, como empresa, consegue tomar diante de uma realidade tão preconceituosa, tão desigual, né? Primeiro passo é a gente tentar entender quais são os tipos de diversidade que a gente encontra, né? Então, tem a diversidade cultural, tem a diversidade LGBT, tem a diversidade de gênero, etária, PCD, a neurodiversidade, diversidade racial, diversidade religiosa. E é legal também a gente olhar para entender dentro das nossas ações, então, como empresa, em que momento ou como que as pessoas colaboradoras da empresa elas se enquadram, né? E para entender se dentro das organizações existe de fato ações de diversidade com um foco na inclusão das pessoas, né? Então a gente trouxe até um quadro também retirado do livro do Inclusifique, que fala sobre em que momento, né, olhar se a pessoa se sente incompleta, ou seja, se ela sente que há um lugar para ela ali, mas ela não com o seu verdadeiro eu, né? Se ela se sente incluída, se ela se sente valorizada e aceita por aquilo que ela é dentro da instituição, da organização, dentro do recorte dela social pessoal, se ela se sente invisível, ou se ela não se sente que há um lugar para ela e ela acha que ninguém a conhece de verdade naquele espaço, ou se ela é uma pessoa isolada dentro daquele contexto, né? Se ela não sente que há um lugar para ela ali, né, como pessoa, mas todos conhecem o seu verdadeiro eu. E aí a gente consegue entender, olhar, ter esse termômetro, e é uma ação que a gente vem fazendo, inclusive, né, Paty? Você quer falar um pouquinho? Sim, porque vai na linha do que a Wanda trouxe do livro e do que a gente fala da questão da pessoa ser única e fazer parte. Então, quando você olha os quadrantes, você mapeia como que cada pessoa pode se sentir, e você como empresa é a questão da corresponsabilidade. Todo mundo consegue fazer para conseguir oferecer um bom lugar para se trabalhar. Quando a gente pensou nessa palestra, a gente trouxe muito essa preocupação, porque muitas empresas ficam com a preocupação de contratar, mas como que é depois quando você pensa dentro da empresa? Como que você busca um ambiente que você tenha a diversidade e a inclusão, que são duas coisas diferentes, como a gente trouxe no conceito, né? E daí, quando a gente olha esse quadrante, tem formas para você conseguir ter esse diagnóstico, esse mapeamento de como as pessoas se sentem, para a partir daí você fazer boas práticas.
como a Wanda trouxe, essa questão dos tipos de diversidade, ela é essencial para a gente conseguir oferecer. Vamos oferecer um ambiente realmente de pessoas de verdade. Na Lambda, a gente fala que a gente contrata pessoas de verdade. E isso que é o incrível. O que é pessoas de verdade, Patrícia e Wanda? É a questão da gente, você buscar na questão da diversidade cultural. Hoje, nós temos pessoas de mais de 18 estados brasileiros. Por isso que é importante a gente falar a respeito da cultura, esse alerta a respeito do sotaque, do quanto que às vezes podem ter algumas, entre aspas, brincadeiras que não são nada agradáveis e muitas vezes de uma região para outra no país, o quanto que isso se torna inadequado e prejudica as pessoas. A questão LGBT, o quanto que a gente precisa oferecer um ambiente o mais seguro possível para que as pessoas possam ser elas mesmas e tenha esse cuidado, a questão da diversidade de gênero, a diversidade etária. Hoje, na tecnologia, teve até palestras anteriores falando da importância da questão de classe social, raça, idade, porque a gente tem que pensar na sociedade como um todo. Estamos em pandemia, mas a nossa expectativa de vida cada vez está mais crescendo e continuamente a gente vai ter que trabalhar mais. Acho que ninguém contou para quem tem mais de 35 anos, você tinha que estar super rico, não ia trabalhar mais. As pessoas precisam trabalhar. E como fazer isso? Então, hoje, por exemplo, na Lambda a gente tem um trabalho muito forte da gente conseguir trazer pessoas. Hoje a nossa referência de idade de 19 anos, nós temos pessoas de 19 a 59 anos. E como a gente trabalha essas diferentes gerações trabalhando em conjunto. A mesma coisa a diversidade PCD, pessoa com deficiência. Então, a gente faz ações, promove para a gente conseguir falar sobre isso. Neurodiversidade, que engloba diferentes referências, por exemplo, como autismo ou TDAH, que muitas vezes tem alguns diagnósticos que não são conhecidos e algumas atitudes dentro da empresa dão uma referência de que a pessoa não está atenta ou ela tem alguma dificuldade, e é um apoio que a gente precisa ter, esse olhar dentro da empresa que você pode orientar a pessoa. A diversidade racial e os impactos que tem em relação de oportunidades. E a diversidade religiosa também, porque quando a gente fala de pessoas de diferentes religiões, a gente está trazendo os valores, as crenças das pessoas. E a gente tem que promover um lugar que a gente consiga ter essa troca, que não necessariamente você vai concordar, mas o respeito ele é premissa. E como fazer tudo isso dentro de uma empresa? Como fazer isso só numa questão de uma entrevista, né? Nem vou falar, pergunte-me como, e a gente tem a receita que nós não temos. A gente Não tem, temos. na verdade, a gente tem, na verdade, são as preocupações e as discussões que hoje, tanto eu quanto a Wanda, como áreas de pessoas de marketing, a gente trabalha em conjunto com a empresa como um todo para promover isso, para oferecer a melhor experiência de ponta a ponta para as pessoas na Lambda, né? Perfeito. E aí, falando um pouquinho sobre tudo isso que a Patrícia falou, e das ações efetivas que a gente toma do cuidado, desde de uma comunicação, de uma divulgação de vaga até toda a trajetória que a pessoa vai ter dentro da Lambda, a gente trouxe, então, algumas das ações e dos cuidados que a gente tem aqui no nosso dia a dia, né? Então, primeiro também é falar sobre essa experiência de ponta a ponta das ações da nossa comunicação, né? Então, a gente tenta sempre trazer uma comunicação com neutralidade de gênero, dando um cuidado com as imagens que a gente utiliza no apoio para as nossas postagens, para as nossas publicações nos canais que a Lambda tem, quer seja para o nosso podcast, para o nosso blog, para os nossos posts nas redes sociais. A gente tem um cuidado também na nomenclatura das nossas vagas, por exemplo, a gente não fala programador, a gente não fala vaga para desenvolvedor, então a gente tem esse cuidado de vaga para pessoa desenvolvedora, vaga para pessoa dev recruiter, então são alguns dos exemplos que a gente traz aqui do cuidado que a gente tem no dia a dia em relação à nossa comunicação, tanto interna quanto externa. Quer falar, Paty? E muito da linha, né, Wanda, do que a gente já pesquisou, como a gente escreve a vaga e daí o público que a gente atinge. Então, o cuidado de como você descreve as atribuições, o que você coloca como imprescindível e desejável, são todos os itens que, se a gente quer buscar essa diversidade, é desde a montagem de como a gente vai oferecer essa vaga que a gente tem que ter esse cuidado. Exatamente.
Algumas das ações também é no nosso processo seletivo, né? Então, a gente trouxe até alguns recortes do que a gente coletou através do Glassdoor, que é onde a gente também consegue olhar e ter o termômetro do que as pessoas sentem, tanto trabalhando na empresa, quanto também passando por um processo de entrevista da Lambda. A gente tem um cuidado a gente sabe que o processo de entrevista é um momento que deixa as pessoas realmente tensas, nervosas, e entender que aquele espaço ali é um espaço em que gera um certo desconforto quando você entende que você está sendo avaliado por uma outra pessoa. Então, como tornar essa dinâmica mais humanizada, né? O cuidado no falar, o cuidado nas respostas que a gente tem com as pessoas, tentar tornar, não falar sobre né, uma entrevista, mas é um bate-papo, é uma conversa para a gente se conhecer. E sobre a questão da representatividade, é importante a gente também gosta muito de destacar que a gente tem um cuidado nesse momento do processo. Então, se a gente vai entrevistar uma mulher que é para qualquer cargo técnico de desenvolvimento, de agilidade, a gente tem um cuidado de tentar trazer uma mulher que atua naquela área dentro da Lambda para participar desse processo, né? Para que exista essa empatia, né? Para que as pessoas possam ver a outra pessoa do outro lado e se sentir representada também e gerar um conforto ali, né? Um acolhimento. Quer falar, Paty? E tudo isso do que a dona está trazendo sempre não é uma coisa que depois a gente fala, vamos continuar assim porque a gente achou legal. Muito pelo contrário, a gente pede feedback e vê se essa ação realmente gerou uma conexão e o que a gente tinha como objetivo dessa boa experiência. Então, uma premissa que a gente usa sempre é o escutar. O escutar ele é essencial para que realmente as ações elas tenham um efeito, tenham uma conexão real do que a gente está com a ideia de fazer, né? Perfeito, Paty. E é até um dos preceitos da comunicação é o ouvir, né? Então, muito mais do que qualquer ação que a gente, vamos executar, a gente está sempre olhando, ouvindo as pessoas e tentando, com base no que a gente escuta, nos feedbacks que a gente coleta, tentar tornar a experiência o mais agradável possível para todas as pessoas. Ações na prática também para fomentar a diversidade, uma delas também é uma conversa sem tabu e totalmente transparente, né? Então, tentamos ter comunicações abertas dentro da Lambda. Em relação a salários, os salários da empresa são abertos, né? Então, tem esse cuidado também da gente olhar para a questão salarial como parte também da diversidade. Então, se a gente tem pessoas que executam, né, as mesmas funções, têm os mesmos conhecimentos técnicos, as mesmas habilidades, então a gente tem o cuidado de olhar para essas pessoas e equiparar o salário, né, ter esse cuidado também para que não haja nenhuma diferença salarial, né, nessa questão. Reavaliação salarial, acho que a Paty pode falar muito melhor sobre esses pontos até do que eu. A gente faz a reavaliação, tem um determinado período no ano que você faz uma análise de onde você estava, onde você está hoje em relação a conhecimentos e vivências, e se faz sentido você pedir um reconhecimento financeiro, e você pede isso para o seu time, as pessoas que consumiram o seu trabalho. E a gente faz isso em conjunto. Então, acho que isso é um trabalho, algo que é dinâmico, que normalmente tem um impacto cultural, que, nossa, vou pedir aumento, mas a melhor pessoa para pedir aumento é você, e não outra pessoa que possa falar. E a gente tem um trabalho muito forte, principalmente do cuidado da síndrome da impostora e tudo mais, para que as pessoas não sejam prejudicadas a respeito disso. Sim. Em relação aos benefícios também, né, Paty? É uma realidade que a gente, o que hoje funciona, pode ser que amanhã não funcione, né? Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, da questão do Vale Alimentação e do Vale Refeição, que durante um tempo funcionava com uma modalidade, e agora, até pela realidade da Lambda, devido à pandemia, as pessoas da Lambda, elas trabalham
como a Patrícia falou, em mais de 18 estados diferentes, então, cidades diferentes. Então, é importante a gente ter o cuidado de entender se, bom, esse benefício, por exemplo, ele está atendendo a todas as pessoas em diferentes regiões do país? Está sendo suficiente? Então, é ouvir as pessoas, é tentar entender o que está fazendo sentido e o que não está fazendo, rever, né, o que a gente tem de benefícios, né, do apoio a todas as pessoas e tentar fazer aquilo que faz sentido, de fato. E o que não está fazendo, a gente mudar, né, trazer outras opções que sejam adequadas. Sim, e tem um acordo de trabalho também, que a forma que a gente se comunica dentro e fora da empresa, o que é aceito, o que não é aceito, são combinados dentro dos times e dentro da empresa para promover a dinâmica entre as pessoas, mas respeitando o combinado em relação de comentários, quer seja, de repente, dessa questão de fazer comentários de isso é coisa de mulherzinha ou virar homem, por exemplo, são coisas inaceitáveis na Lambda, mas que socialmente são teoricamente é um problema aceito, é algo com tipo, tá errado, mas ninguém fica, ai meu Deus. Então, dentro da empresa, a gente faz esses acordos, esses combinados para que isso não aconteça. Além de também a gente ter o apoio de ouvidoria, de todos os pontos, para que a gente consiga oferecer esse ambiente o mais seguro possível, né? Exatamente. E aí, dentro da Lambda, não existe só o time de pessoas ou o time de marketing que olha para isso, né? Além da gente que tá aqui, eu e a Patrícia, enfim, e tem um time de pessoas junto com a Paty, e tem o Norton também, que está ali comigo no time de marketing, existe um comitê também de diversidade dentro da Lambda, né? Que são pessoas da Lambda que participam desse comitê, e a gente, em conjunto, a gente faz reuniões mesmo, a gente está bem próximo junto com o comitê para ouvir, tentar entender, promover ações, então, de diversidade com um olhar mesmo para todos aqueles tipos de diversidade que a gente olhou lá nos primeiros slides que a gente começou conversando nessa palestra. Então, dentro dos comitês de diversidade, existe o grupo de mulheres, tem o baile todo, tem o grupo quilombodas, tem o Lambda Mães também, que são né, para as mamães, no caso eu sou mãe, a Paty é mãe também, então existem várias conversas específicas e situações que nos doem. Então, como que a gente consegue lidar com algumas questões, quer seja no nosso trabalho e também na nossa vida pessoal? Porque esses grupos também, eles servem justamente para isso, né? Para a gente falar sobre questões que nos tocam no nosso dia a dia, e aí não tem como separar o que é o nosso dia a dia do trabalho do que é o nosso dia a dia na vida pessoal, porque é algo que está ligado ali na gente, né? Somos a mesma pessoa. Então, esses grupos, eles servem justamente para isso e para nos ajudar a promover conteúdos e temas sobre essas perspectivas. Sim, e sempre prezando muito que a gente pergunta para as pessoas se elas têm interesse, não necessariamente a pessoa é obrigada, então sempre volta a história do escutar. Tem essa questão do grupo de mulheres que saem em ações, por exemplo, contra. A gente tem o Lambda contra o machismo, e é muito pensando nessa questão. E a gente pensando hoje, até então, a gente está falando de coisas internas. A Wanda vai trazer também algumas questões que a gente sabe que muitas vezes ações que a gente faz internamente, isso daí promove diferentes ações que a gente pode repercutir no mercado também, nas empresas, porque não adianta a gente ter um cuidado de repente, e a Lambda não, obviamente, é uma empresa perfeita, ela busca continuamente a melhoria, para a gente conseguir fazer com que seja um bom ambiente para se trabalhar e, por que não, isso compartilhar com outras empresas. A gente precisa de um ambiente corporativo melhor em todos os pontos. São um baile todo voltado para LGBT, quilombodas, pela questão racial, e a gente preza cada vez mais que ampliem a atuação dos grupos que a gente tem hoje, e de forma descentralizada, não tem necessidade de uma área ou uma pessoa desenvolver, e sim as pessoas que estão envolvidas. Perfeito, Paty. E aí, ao longo da história da Lambda, ela promove ações com esse olhar, né, com esse cuidado. Mas, especificamente, esse ano, a gente lançou uma série de diversidade na Lambda, em que a cada mês a gente ia falar sobre um tema dos tipos de diversidade que temos, né? Então, aqui são alguns dos exemplos. Então, a gente já falou sobre diversidade cultural, a gente já falou sobre diversidade racial, etária, a gente já falou também sobre mulher, mercado de tecnologia, enfim, a gente já falou por vários temas que
eu até convido todas as pessoas que estão aqui para ouvir, né, o nosso podcast, que é o podcast da Lambda. Então é só entrar no site da lambda3.com.br/podcast, lá vão estar todos os nossos podcasts do tema de diversidade. E, além disso, também a gente promove conteúdos também para o nosso artigo no blog, junto com a imprensa também, para fomentar temas como esse, e ações internas, como a Patrícia falou. Então, já saíram várias ações, como Lambda Sem Machismo, Brown Bags, né, sobre diversidade de gênero, enfim. Então, a gente está sempre fomentando esse tipo de debate dentro da Lambda, porque uma das coisas que eu gosto muito do que a Paty traz também é que a gente não fala que é errado dizer que a Lambda é uma empresa 100% segura, não é. A gente tenta trabalhar para que ela seja o mais segura possível, mas não tem como dizer que é uma empresa 100% segura, porque cada nova contratação as pessoas vêm com as suas bagagens também, né? Então, esse tipo de ação não é uma ação que a gente faz durante um período e ok, tá tudo bem, agora não, é um tema que a gente está constantemente falando, porque a cada nova pessoa que entra dentro da Lambda é uma bagagem que está chegando, então a gente precisa falar sobre esses temas. A gente tem um boarding do Comitê de Diversidade para apoiar sobre isso, então a gente está sempre fomentando ações como essas internas também. Quer falar, Paty? Eu acho que é por conta dessa questão mesmo, do que a gente acredita que seja real. A gente trabalha a gente não fala que a gente preza muito para não só falar, e sim fazer. E a gente lida com pessoas, então não é algo que a gente tem que falar, vai ser sempre desse jeito. Não, cada dia é uma aventura, é uma ideia incrível, uma pessoa maravilhosa que chega e que a gente tem que construir isso em conjunto. Acho que é isso que a gente busca sempre, por isso que, de novo, a história não é só o contratar, o que faz a diferença. Por que você trabalha nessa empresa? O que gera isso para a empresa quando a gente fala da questão da diversidade? É porque faz parte da nossa vida e não é de todas as pessoas, faz parte porque nós somos seres que vivemos em sociedade e por isso que é a questão da responsabilidade coletiva, que tem fatos, a gente tem dados, tem diferentes materiais, artigos, teses desenvolvidas, pesquisas que trazem a questão que quando a gente fala de diversidade, a gente percebe uma redução de conflitos dentro da empresa, porque a gente desenvolve empatia, a gente desenvolve o olhar para o outro, a questão de você se conectar. A gente gera melhor a gestão de riscos, porque no livro que a gente colocou como sugestão, traz muito isso. Quando você tem pessoas completamente diferentes, o quanto que você tem a possibilidade de desenvolvimento de alternativas para a resolução de problemas, como também de criatividade, porque não é todo mundo pensando igual, usando a mesma roupa, o mesmo cabelo, gostando do mesmo tipo de música, que vai fazer algo diferente. A questão do aumento da conexão com um público diferente, isso é maravilhoso também. Então, hoje tem desde aquela situação de eu estou no Nordeste, 5h10, começa a ficar noite, mas no Rio ainda está claro, e daí você começa a falar, e daí uma pessoa está de regata, a outra pessoa está de cacharel, aí começa a falar, você fala, nossa, mas como que comida que você come? Isso é incrível. Então, é a referência que a gente tem de conseguir conectar isso com todo mundo, né, as pessoas, que isso faz muita diferença. Total, Paty, perfeito. Todas as ações podem e devem ser aplicadas na sociedade, né? Então, a gente trouxe um vídeo para poder contar um pouco sobre isso, né? Do que é que a gente acredita. Ele é bem curtinho, mas eu acho que vale super a pena. Deixa eu colocar aqui para rodar. The baker had Simone, and everybody saw that she could do the job. The lawyer went to the baker and saw Simone at work. The lawyer hired John because the baker hired Simone. The baker hired Simone. The dentist went to the lawyer and saw John at work. The dentist hired Sophia because the lawyer hired John, because the baker hired Simone. The baker hired Simone. The farmer went to the dentist and saw Sophia at work. The farmer hired Kate because the dentist hired Sophia, because the lawyer hired John, because the baker hired Simone.
the baker had some more. The farmer went to the farmer, the saw kid at work. The farmer had Paul because the farmer had Kate, because the dentist had Sophia, because the lawyer had John, because the baker had some more. The baker had some more. The baker went to the barber and saw Paul at work. He didn't have a clue, but it was thanks to his first move that the barber had Paul, because the farmer had Kate, because the dentist had Sophia, because the lawyer had John, because the baker had some more. The baker had some more. The baker had some more. Yeah. Bem legal esse vídeo, né, Paty? E eu estava até conversando até um pouquinho antes da palestra e trazendo o quanto que uma ação acaba puxando a outra, e não apenas entre empresas, mas a gente também como pessoa, né, trabalhando no dia a dia. Então, veja, o cuidado que a gente tem na comunicação da Lambda é algo que passou a ser inerente também, né, na minha rotina do dia a dia. Então, eu não comunico, não falo mais no meu dia a dia do tipo, os pais do filho, não, eu falo mãe, o pai da criança, então tentando ter esse cuidado também, né, da neutralidade, enfim, são várias as ações também que a gente começa a desconstruir no nosso dia a dia, então é uma ação que vai puxando a outra, né, então eu acho que é bem o que o vídeo também remete, né. E a referência que a gente são atitudes, são as ações que a gente vai construindo aos poucos e que vai refletindo na sociedade. E quando a gente começa a falar sobre isso, já tem uma transformação. A gente acredita que cada vez mais que a gente fala, mais isso a gente vai movimentando, e é esse o nosso propósito, pensando em buscar esses melhores ambientes para se trabalhar. Perfeito. Acho que deu uma travada aqui, peraí. Foi. E é isso. Foi muito legal a gente ter essa troca. A gente agora abre para se alguém tem alguma pergunta, gostaria de colaborar, enfim, com a gente. Mas falar também que a desconstrução ela é diária, a gente vem fazendo isso na Lambda. É muito bom poder promover esse tipo de ação, muito bom poder trazer um pouquinho da nossa rotina, né, Paty? A gente contar aqui um pouquinho do que a gente vem fazendo ao longo desse tempo que a gente tem aí de empresa. A Paty tem 5 anos, eu tenho 3 anos, então é legal a gente contar um pouquinho o que a gente vem fazendo aí para promover mais diversidade e inclusão, né? E aí, aproveitando para falar também para que vocês conheçam a Lambda, para quem ainda não conhece a Lambda, estamos entre as melhores empresas para se trabalhar no segmento de tecnologia, temos várias oportunidades abertas, então não deixa de conferir as oportunidades que a gente tem por aqui, seria muito legal poder te conhecer um pouquinho mais, caso você tenha aí o perfil e se interesse em mandar o seu currículo para a gente.